Falar sobre uma coisa que eu ouvi aí num programa, que é um programa ali que às vezes pode ser comentário contra a minha pessoa em relação à questão da doçura, né? Bom, no outro eu achei que era um comentário contra mim também a questão da. Estavam falando sobre uma goiabada, assim, questão de vermelho e tal. Não, porque não usaram ali o vermelho completo, estavam eventualmente ah, terminando ali uma goiabada, ou nem terminaram. Aí que tá. É, se usaram a goiabada completa. Olha, eu não costumo usar, estão falando sobre a minha pessoa, eu não costumo usar vermelho, porque eu não uso a questão da igualdade, né? E ainda mais no sentido ocultista. Talvez em uma situação ou outra. Né? Não, não, mas nós usamos isso nas pessoas. Isso é mentira, porque você tem que avaliar como eu entendo o critério, e se eventualmente eu concordo com ele ou não. Em relação à questão social, acho que eu mantive, na verdade, a mesma opinião desde sempre, na verdade. Né? Então, isso nunca aconteceu, até porque ah, teria que se avaliar a questão comportamental das pessoas e tudo mais. Né? Então, quem peca menos, como eu falei, de alguma forma, em algumas coisas, poderia se dar melhor. Então, assim, eu não. Né? Mas isso também já foi explicado no canal, então falo sobre melhor. Comparando com a questão do que estava acontecendo no programa, que era um programa de confeitaria, né? Ah, aí que tá. Não usaram goiabada pronta. Pô, mas eu, como goiabada, não chego a ser, sei lá, 25% de goiabada. Embora eu ache que algumas coisas, vamos dizer, vermelhas ou até mesmo da esquerda, né, são aproveitáveis. Talvez eu use em menor escala, mas até são coisas que poderiam ser usadas de repente numa porcentagem maior. E não seriam necessariamente pecado. Mas aí não cabe a mim também avaliar qual é a situação. Embora também não seja assim tão azul como outras pessoas talvez desejam que falam que eu sou um pássaro voador e pegamos o frango. Não, também não sou tão azul assim, não. Ah, e não acho que eu costume alçar voos tão altos assim. Né? Se é que alço voo, né? Se é que alço voo. Ah, então, primeiro e segundo ponto. Em relação à questão da doçura, não, mas eu vi um comentário que às vezes dizia assim, não, porque daí tem que eventualmente buscar um equilíbrio e deve ser uma coisa muito doce. Eles estão eventualmente sugerindo a questão do excesso de uso de misericórdia ou excesso de mansidão. Então, isso é meio fake, porque, por exemplo, primeiro, você tem que analisar que o contexto, quando eu era crente, era o contexto do Novo Testamento. Então, eventualmente, o uso desses critérios até poderia ser feito um pouco a mais. Eu não costumava fazer isso tão frequentemente. Em algum momento ou outro pode ter havido exagero, mas isso foi raro. Né? Acho que principalmente no começo, mas isso foi uma coisa rara. Então eu não acho que houve exagero, mas eu poderia fazer isso nesse contexto, porque é justamente o que era sugerido pela minha fé, na verdade. Né? Mas mesmo assim havia limites ao uso de misericórdia, porque o próprio Novo Testamento também limitava o uso de misericórdia. Então eu acho que não, acho que se houve exagero, então na questão de buscar equilíbrio, é que não precisava, nem se deveria segundo aquela base de fé. E segundo, não só não se devia buscar esse equilíbrio, que era inclusive um conceito problemático no Novo Testamento. Você não sugere o equilíbrio, muitas vezes se sugere, em algumas características se sugere até o radicalismo. Ah, mas não só eu não usava o equilíbrio porque eu entendia que isso não era caracterizado ou caracterizável dentro dessa fé específica, no primeiro ponto, como também, ah, não, vamos dizer, não só não se deveria, como também não precisava, mas eventualmente se eu achasse, entendesse que era algo exagerado ou até errado, do jeito que eu aplicaria de repente misericórdia e ou mansidão, ah, o que eventualmente isso ocorreu de exagero também foram poucas vezes essa questão. Né? E das outras vezes foi necessário. Então, não, mas isso aqui fere o equilíbrio. Não, mas tem que verificar se era necessário segundo a situação e segundo a base de fé específica. Exagerado. Não segundo o Novo Testamento. Aí que está o erro, talvez, do pessoal que está avaliando segundo ali o programa de confeitaria, porque eles não estão, eles tentam fazer uma análise espiritual travestida segundo a questão profissional e normalmente isso dá erro. No esporte só falam cagada, quando usam o esporte como comparação. Na confeitaria eu não assisto tanto, então não sei, não tenho como dizer. Já vi que cometeram erros, não só esse, outros em outras circunstâncias, em outros programas. Então, quando se fala sobre a questão do açúcar, a questão do equilíbrio não é normalmente um conceito tão usado no Novo Testamento. Então esse é o ponto. E eu acho que eu não exagerei, não só no jeito do uso, mas em quantidades de vezes. Eu não exagerei. Aí que tá, eu fiz justamente o que o Novo Testamento sugeriu, e se houve exageros, foram poucos.
segundo o critério do Novo Testamento. Ah, mas é exagerado para não, para o Novo Testamento. E ainda mais no contexto evangélico, em que se cobra isso. Então não é questão de equilíbrio. O contexto evangélico não pode cobrar equilíbrio ou não de um jeito social, porque não pode haver evangelho social. Que também nós já criticamos no canal. Né? No canal. Né? Então, o que também não pode haver. Ou pelo menos não deva. Então, quando aconteceu o exagero, aí pode até em algum momento ter extrapolado. Mas certamente foram poucos momentos. E ainda que, no contexto do Novo Testamento, isso é dito para ser usado um pouco mais mesmo. Né? Mas a ponto de ser um exagero notável, até talvez no mau sentido, eu acho que aconteceram poucas vezes. Pode ter ocorrido, mas acho que foram poucas vezes. Então, não acho que essa análise aí do programa de confeitaria aplicável à minha pessoa seja uma coisa realmente correta. Não é uma análise cabível na situação, nem dois tanto na questão da goiabada, como na questão ali da. Falam goiabada pronta então, mas é que ela, no caso específico goiabada pronta, é que goiabada pronta seria errado. Né? Goiabada pronta, do jeito que eles trabalham, seria um conceito, na verdade, pecaminoso. Então fica esse complemento no canal.